Nós criamos então o novo partido, né, Aliança pelo Brasil. Então foi uma convenção inicial, o primeiro passo foi dado hoje para criar esse partido, né? É um partido que respeita todas as religiões, é favorável à posse de armas de fogo, é futuro do nosso Brasil. E o número escolhido é o número 38. Eu acho que é um bom número, né? 38. Fala aí pessoal, eu sou o Thiago Lima e estamos começando mais um vídeo aqui nesse canal. Realmente o Brasil está entregue e por falta de conhecimento, o povo brasileiro vai perecendo. Mais uma vez o governo atual, o governo Bolsonaro, está utilizando um símbolo satânico no seu novo partido e também a numerologia condiz com o total símbolo que eles estão usando. Mais uma vez, gosto de reforçar que esse canal aqui não é um canal de esquerda, não é um canal de direita, eu não concordo com o sistema político que temos atualmente, então não defendo nenhum dos tipos de governo que temos aí no mundo, pois servem apenas para dividir o povo e assim os próprios senhores do mundo vão conquistando, ok? Então vamos falar agora de simbologia em respeito às coisas espirituais, em respeito às coisas do próprio Criador. Bolsonaro utilizou um símbolo maçônico, um símbolo satânico, digamos assim, vocês vão entender o porquê, nos seus 100, 200 e 300 dias de governo. Após completar essa numerologia, essas datas, ele muda de partido e vai para um partido que se chama Aliança pelo Brasil. E enfim, ele une esse símbolo na forma redonda, na forma de aliança dele. Esse símbolo, já falei várias vezes aqui no canal, é o símbolo do Ouroboros, a serpente engolindo seu próprio rabo, que no caso faz total referência à invocação da própria serpente, a invocação do próprio Hassatan, do próprio espírito de Satanás. Parece loucura, mas se você esmiuçar a história, você vai entender como é que tudo isso funcionou. As ligações de Bolsonaro com a maçonaria não é novidade para ninguém. A gente sabe que desde o início do governo, ele trouxe ali vários ministros, trouxe o seu vice-presidente e trouxe muitas coisas que envolvem essa sociedade secreta que o próprio Cristo falou na época que esteve vivo aqui na Terra, 2000 anos atrás, o que os construtores fizeram, pois os construtores, os maçons, a palavra maçom significa construtor, rejeitaram a pedra angular. Vocês nunca leram isto nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que dê os frutos do reino. Ou seja, eles rejeitaram o próprio Cristo e rejeitam até hoje, pois eles veneram e idolatram Salomão, o construtor do primeiro templo de pedra. Eu vou rodar um videozinho agora para vocês, gravado por mim mesmo, para que vocês possam entender o princípio de toda essa ligação, de toda essa simbologia e de onde surgiu esse símbolo do Ouroboros e qual o intuito dele. Para aqueles que não sabem, em certo momento de sua vida, Salomão se desviou dos caminhos do Criador e passou a adorar, a idolatrar e também a prestar sacrifícios a outros deuses, ou então a demônios. A própria Bíblia nos relata esses acontecimentos de uma forma resumida, conforme aconteceram com Salomão. Porque sucedeu que no templo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir a outros deuses, e o seu coração não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Porque Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, e Milcom, a abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão o que parecia mal aos olhos do Criador, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi, seu pai. Então edificou Salomão um alto a Quemós, a abominação dos Moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. E assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses. A história que vou contar para vocês sobre Salomão, ela é totalmente ocultada, camuflada pelo sistema religioso nos dias de hoje, pois todo esse sistema religioso que temos nos dias de hoje tem uma extrema ligação com a maçonaria. E para aqueles que não sabem, Salomão, como construtor do primeiro templo, é o ícone mais adorado e idolatrado dentro dessa sociedade secreta. The area is called the East, and that's where the master of a lodge sits. We usually refer to as the Chair of Solomon. Right Worshipful Brother Junior Grand Warden, it is indeed a pleasure to have you with us here in Burns Lodge this evening.
and an honor for me to present you with our gavel and invite you to take a seat in the Oriental chair of King Solomon. And that part of the lodge where the master sits is the part that's out of bounds. It's the holiest part of King Solomon's temple, and it's the part that's most respected in masonry. O sistema religioso nos dias de hoje também venera, adora e idolatra Salomão, principalmente por ele ter sido riquíssimo. A riqueza, os bens materiais, o dinheiro são algo de extrema e suma importância dentro do sistema religioso. Muitas vezes, a teologia da prosperidade é defendida por pastores famosos como o próprio Silas Malafaia, Edir Macedo, Valdemiro Santiago, entre muitos outros. Até mesmo pastores menores já são adeptos dessas riquezas materiais, coisas que vão totalmente contra todas as palavras de Cristo, as verdadeiras palavras do Messias. Esse negócio de você pegar o dinheiro da igreja e dar pra pobre, isso é coisa de ladrão. Então, se você dá a oferta e não dizima, você está roubando a Deus. Se você dizima e não dá a oferta, está roubando a Deus também. É a última vez que eu falo, Samuel de Souza doou o cartão, mas não doou a senha. Você vai oferecer um aluguel seu. Mais 300 mil? Em nome de Jesus. Mais 300 mil de dizimista tem? Já ao invés de ir ao banco e depositar, para descontar direto da conta, que é mais fácil. Com essa crise, se eu não pegar tudo que eu tenho no banco e dar para Deus, a crise vai pegar toda, o espírito da crise vai pegar ela. Ela não é Clodomir, entendeu? O Senhor quer depositar em nossas mãos bens desta terra. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Muitas pessoas pensam que Salomão recebeu toda a sua sabedoria e a riqueza pela parte de Deus, o verdadeiro Criador, por conta das escritas que estão aí no livro de Crônicas, que foram feitas pelos próprios escribas do rei e também muito manipuladas ao longo da história pelo próprio sistema religioso. Porém, se analisarmos o contexto da história, se formos a fundo nas escrituras e como eram as instruções de Deus, veremos que é bem diferente da realidade. Uma pessoa no Antigo Testamento poderia ter uma unção de rei ou uma unção de profeta. Se ela tivesse uma unção de rei, era necessário que ela encontrasse um outro profeta para fazer a comunicação direta com o Criador. Como o próprio Davi, que era pai de Salomão, fazia uma comunicação por intermédio do profeta Natã. Salomão disse comunicar como rei diretamente com Deus, o que iria contra todos esses preceitos. E um questionamento que eu sempre costumo fazer aqui nos meus vídeos: como é que um homem tão sábio, que recebeu uma sabedoria divina, ao longo de sua vida, passaria a adorar outros deuses? Se ele recebeu uma sabedoria de Deus, por que é que iria virar as costas para esse Criador e também adorar deuses pagãos, como eles chamam aí, ou supostamente demônios? Essa riqueza é óbvio que veio desses anjos caídos, pois no próprio Novo Testamento, quando o próprio Messias, Cristo, está sendo tentado por Satanás, ele relata que todas as riquezas e os bens materiais dessa terra lhes foram entregues, e que se o próprio Cristo ajoelhasse e o adorasse, ele lhe entregaria todas essas riquezas, fama, sucesso, dinheiro, da forma que ele quisesse. Então, somente entendendo o contexto de toda a história é que podemos encontrar a verdade. Salomão também escreveu muitos livros, os quais podemos saber muito sobre a sua vida, além daqueles que estão aí na compilação Bíblia Sagrada, tal compilação que foi feita pela Igreja Católica, onde eles escolheram quais seriam os livros que fariam parte da compilação e quais seriam os livros que ficariam de fora, pois em certo momento da história muitas coisas de que Salomão escreveu iria contra até mesmo os preceitos católicos. Então eles preferiram que as pessoas não soubessem de tais verdades. Escolheram a dedo quais os livros fariam parte dessa compilação, hoje chamada Bíblia Sagrada, e assim entregaram para o povo. Porém, anos depois, esses relatos de Salomão foram aparecendo e hoje, com a facilidade da internet, nós podemos encontrar muitas coisas escritas por Salomão que vão totalmente contra tudo isso que é pregado hoje dentro do sistema religioso. O Testamento de Salomão, os livros, a chave menor de Salomão, a chave maior e as clavículas de Salomão nos mostram muito sobre a sua história.
ele relata nesses livros como foi o seu contato com esses demônios, como ele fazia para invocá-los e como é que ele utilizou esses demônios até mesmo para auxiliá-lo na construção do Templo de Pedra. Até mesmo muitas coisas que eu tenho falado aqui nesse canal a respeito do Templo de Pedra se encaixam perfeitamente quando nós sabemos de toda essa história a respeito de Salomão. A Chave Menor é um livro dividido em 5 partes com textos extremamente antigos. A primeira parte lista o nome de alguns demônios. A segunda parte fala sobre espíritos aéreos que descobrem segredos. Na terceira parte, Salomão fala sobre a invocação de anjos e como lidar com eles juntamente com os símbolos do zodíaco. Na quarta e na quinta parte, Salomão explica o passo a passo dos rituais de invocação e como lidar com cada um deles. Neste livro, Salomão fala a respeito de conhecimento e sapiência cedido pelos anjos, e a invocação de Gabriel parece lhe ter rendido muito mais do que toda essa sabedoria, pois, pelo que ele conta, o arcanjo teria lhe confiado um anel poderoso com uma estrela de 6 pontas, o hexagrama. Nos dias de hoje, ele é chamado de Estrela de Davi, porém, essa história foi inventada pelos próprios judeus para esconder a verdadeira história de Salomão e o real significado do símbolo. Seu verdadeiro nome é a Chave de Salomão, pois o anel como esse símbolo foi o que lhe dava poder suficiente para controlar e também, muitas vezes, invocar certo tipo de anjos ou demônios. Pela história, Salomão ficou corrompido pelo poder do anel, o mesmo anel que dava esse poder de invocar esses 72 demônios. Os demônios que estão listados no livro A Chave Menor de Salomão, os segredos desses demônios, o que afligia eles e como eles os invocava, estão todos descritos pelo próprio Salomão neste relato. De acordo com o próprio Salomão, esses 72 demônios eram anjos caídos, que haviam sido condenados pelo Criador por assim desejarem as filhas dos homens, como relatado no livro de Gênesis, o qual foi escrito por Moisés. Neste mesmo livro, Salomão descreve cada um dos demônios, qual ritual era necessário fazer para invocá-lo e qual selo ele utilizava para que se invocasse esse demônio naquele momento. Cada selo serviria como se fosse um portal de invocação de cada demônio, assim como o pentagrama é considerado dentro do satanismo um selo de invocação do próprio Baphomet. Aquela estrela de 5 pontas que tem o rosto do bode dentro dela é considerado um selo de invocação, e é por isso que eu fiz aquele vídeo no momento em que vi a própria Ludmilla na Rede Globo, com ele estampado aí, empurrando todas essas coisas para dentro da casa de milhões de pessoas. Te deixando ponto. Quem é que só de rebolar te enlouqueceu? Quem é o traidor? Tudo isso não é brincadeira. Além do nosso mundo físico, existe também um mundo espiritual. Essa prática é chamada de Goetia, e um dos principais ícones, um dos principais líderes dessa magia ocultista, dessa magia negra, seria Salomão. Somente estudando sobre todas essas coisas é que conseguimos ligar todos os fatos e reconhecer quem são realmente os falsos profetas, o qual o próprio Messias nos alertou que pelos frutos nós os reconheceríamos. Já falamos aí sobre os bens e as riquezas materiais, pois, olhando com mais atenção para todos eles, começamos a ver vários pontos falhos, como por exemplo o próprio Agenor Duque, que usa em um dos seus dedos um anel com a mesma referência aí ao hexagrama, a estrela de 6 pontas, a chave de Salomão. Tudo indica que um líder religioso, que se diz um pastor evangélico, também pratica uma certa magia ocultista ou até mesmo a Goetia. Como eu disse, toda essa admiração por Salomão nos revela muita coisa quando nós sabemos da verdade. O próprio Silas Malafaia usa vários utensílios maçônicos, o qual remetem muitas vezes também até mesmo ao próprio Salomão. Edir Macedo, o homem que reconstruiu o Templo de Pedra feito por Salomão. Tudo isso são práticas maçônicas que ligam diretamente a Salomão. E quando nós conhecemos quem realmente foi Salomão, nós enxergamos quem são esses falsos profetas. Então, como vocês viram aí, um dos símbolos de invocação da grande serpente que está no colo de Baphomet é o Ouroboros, é o símbolo que o governo atual no Brasil utilizou nos seus 100, 200, 300 dias e agora está utilizando em seu novo partido. Será que o Criador estaria por trás de tudo isso? Ou será que existe uma má intenção, lobos em pele de cordeiro, agindo por trás do Brasil nesses tempos? Cada vez
nós seremos mais escravizados e por falta de conhecimento as pessoas não irão perceber. Se entrar aí outro partido como o PT, veremos que continuará a mesma coisa, pois o satanismo está em ambas as partes. Como eu disse, são dois braços opostos, mas de um único cérebro. As mesmas pessoas estão por trás dos dois partidos, por incrível que pareça. O número 38, agora escolhido por Bolsonaro, faz referência ao número 11, o final aí, o superior número de Bafomé. Bafomé é regido pelo número 911, esse que vem aí com Ouroboros em seu colo, com o símbolo de invocação da serpente, e agora eles, de uma forma bem estratégica, estão utilizando a própria numerologia para se colocarem aí superiores ao próprio número do Criador, que pelas escrituras é o alfa e o ômega, o número 1 e o 0, ou o número 10. Então assim nós vemos o grau da situação que nós estamos vivendo. O que é que você acha de tudo isso? Eu mostrei o princípio de tudo que eu não havia mostrado ainda em vídeos aqui para vocês, para que vocês pudessem entender as ligações entre a maçonaria, o Salomão, os símbolos de invocação utilizados por Salomão, os anjos caídos que Salomão utilizou para a cooperação da criação do primeiro templo de pedra, e agora a gente vê nos dias de hoje a própria maçonaria continuando com esses rituais e dentro de um sistema político e religioso que temos atualmente. Não é à toa que esses líderes religiosos estão junto com o governo, junto com a política e junto com a própria instituição da maçonaria, que nega totalmente a Cristo e venera ao próprio Salomão. Basta estudar, basta buscarmos conhecimento que nós entendemos tudo isso. Deixe aí nos comentários a sua opinião, realmente para mim isso é muito preocupante. Cada vez mais eu penso em desistir desse país, na verdade eu acho que já não tem muito mais solução. Me ajude aí no compartilhamento da mensagem, deixe aí seus comentários dizendo as suas opiniões e também se inscreva nesse canal caso você seja novo por aqui. Valeu, até o próximo vídeo.